Gente, chegando aqui para mais um podcast de sábado, Acordes para Jesus com May Morgado, e hoje nós recebemos aqui o Jair Carvalho e a Angélica Freire. Sejam bem-vindos. Amém, obrigada. O Jair é produtor de conteúdo, tem um Instagram cristão e está se saindo muito bem, já. E aí? Conta um pouco pra gente disso. Eu sempre tive uma paixão, né? Mas antes de eu me converter, eu criava bastante conteúdo que não trazia fruto nenhum, né? E aí quando eu me converti, eu dei uma parada e aí o Senhor começou a me incomodar. Aí eu comecei a postar essas coisas, essas palavras. E aí eu comecei. E aí eu fui postando, as pessoas foram agradecendo, falou que falava com eles. E eu fui criando essa paixão, né? De postar. E já que você falou em paixão, vamos começar já falando com a Angélica. Paixões, né? Paixões. Eu quero saber tudo sobre vocês. Como você conheceu a Angélica. E assim, antes de conhecer a Angélica, qual era o seu sonho? Né? Eu quero que você conte desde o início. E ela também, depois. Então, meu sonho foi sempre ter uma pessoa de Deus, né? Que entrasse para somar na minha vida, né? Que caminhasse junto, que estava sempre comigo, né? E eu estava orando a Deus, tive alguns relacionamentos que não deu certo, que foi livramento de Deus. E eu descansei no Senhor, né? Porque quando você quer muito uma coisa, o Senhor nunca vai dar, né? E quando você descansa, aí que vem, né? E aí eu recebi uma palavra de uma pessoa que eu ia conhecer que ela teve um sonho comigo e veio com uma pessoa loira e eu estava muito feliz. Eu falei amém, né? Aí passou algumas semanas, ela começou a me seguir no Instagram. Aí a hora que eu olhei, deu aquele... Você falou e não é que a mulher acertou a palavra? Aí, quem falou com você? Falou comigo? Você. Não, eu postei uma foto, aí ela começou a me seguir, aí eu postei uma imagem de Deus. Aí ela comentou embaixo, né? Aí eu fui lá e respondi. Aí começou a conversa, aí foi indo. Aí ela também recebeu uma palavra, né? Falei... Ô, Angélica, e você, como você descobriu ele no Instagram? Assim? Surgiu do nada, apareceu? Na verdade foi assim, antes de eu me converter, eu tenho uma prima que ela é evangélica e ela mora em Salvador. E ela foi passar uns dias na casa da minha mãe, uns meses. Onde é a casa da sua mãe? Conta pra Na gente. Paraíba. Aí ela pegou e chegou pra mim e disse assim, olha, eu fui orar e Deus mostrou pra mim você com um homem moreno e sendo muito feliz. E tinha uma criança nos braços. Aí eu disse, sério? Ela disse, sério. Assim, onde é que eu encontro esse moreno? Aí ela disse, para você encontrar, você primeiro precisa encontrar Jesus, porque ele não é do mundo. Nossa. Ele é um homem de Deus. E as coisas de Deus não é assim, não é desigual, tem que ser tudo igual. E antes eu não era convertida. E passou o tempo, né? E quando passou o tempo, ela voltou para Salvador. E quando ela voltou novamente para Paraíba, eu falei com ela, ela falou comigo, eu disse, e aí, cadê o moreno que não apareceu? Ela disse, calma, que o que é de Deus se cumpre. Mas você primeiro precisa aceitar Jesus. E não aceitar Jesus para receber o presente dele, sim, porque você vai amar o Senhor em primeiro lugar. Então, passou o tempo, foi acontecendo várias coisas na minha vida, onde eu procurava felicidade e não encontrava. Foi aí que eu fiz uma oração diferente a Deus. Falando a ele da forma que eu queria uma pessoa para a minha vida, uma pessoa que me respeitasse, uma pessoa que amasse ele em primeiro lugar e que me aproximasse dele e me ensinasse aquilo que eu não sabia, que eram as coisas do Senhor. Então, passou o tempo. E quando passou um tempo, teve um dia que eu chorei muito orando e chorei e comecei a me tremer. E nesse momento que eu comecei a me tremer, quando eu olhei, eu já estava me entregando a Jesus dentro do meu quarto. Então, passou 2 dias... Foi quando eu vi o convite de Jair no Instagram e eu aceitei. E quando eu aceitei, foi mais ou menos de dia. Quando foi à tarde, ele mandou uma mensagem dizendo assim, eu não te falei que eu sou o Deus do impossível? Eu realizo coisas daquela que você confia em mim. Então, a partir desse momento, veio uma palavra dentro de mim e disse assim, é ele. Então, a partir desse momento, a gente começou a conversar, a orar. 6 meses, mais ou menos, orando, conversando, para Deus confirmar se era realmente dele. E foi quando ele foi para Paraíba me conhecer. Só coisa de Deus, né? Bom, aí vocês começaram a conversar pela internet. Começamos a conversar pela internet. Aí, no começo foi por mensagem. Aí depois eu comecei a ligar para ela de vídeo, que facilitou muito a internet hoje em dia, o vídeo, né? Sim. E a gente sempre estava orando, sempre conversando, e eu sempre falando de Deus para ela.
E ela falava que queria se entregar, né, na igreja, mas tinha vergonha. Eu falava, não, é só você ir lá e se entregar, né? Ela pegou e foi e se converteu. Foi, na verdade eu aceitei Jesus no meu quarto, mas eu não sabia qual era o outro passo que eu tinha que dar. E foi quando ele disse, você tem que agora ir na igreja, procurar uma igreja, orar, para saber qual é a igreja certa que você tem que ir. E lá você vai se entregar para todos ver que você agora vai servir a Jesus. E a família, Angélica, como ficou nessa? Minha família amou, né? Feliz? Apesar de que minha família, a maioria é cristão, a maioria é católico e a maioria é espírita, mas mesmo assim respeita e ficaram muito felizes. E no começo, antes de eu chegar lá para conhecer ela, né, ela falava assim, minha mãe tem muito medo desse negócio de internet, porque hoje em dia é complicado o negócio de internet, né? Porque, principalmente São Paulo, né? Quando eu falo São Paulo, no interior, o povo vê São Paulo como uma grande São Paulo lá, né? E ela falava assim, minha mãe tem medo, porque pode acontecer alguma coisa. Eu falava, não, quando ela me ver, se ela... vai ser a resposta de Deus, né? Se ela não gostar, a gente vai terminar. Porque se a mãe, o pai e a mãe não quiser, não tem como, né? E ela tinha muito medo por causa disso ainda, né? Vixe, mas quando eu cheguei lá foi uma festa, parecia que já todo mundo aquela festa festejando. Porque na verdade eles já estavam vendo a alegria dela, Sim. né? E a hora que conheceram você. E pelos frutos também, né? Principalmente pelas redes sociais, né? Que começaram a me seguir, viu os frutos, eu falando de Deus sempre, né? Porque a palavra convence, né? Mas o exemplo arrasta, né? Não adianta falar muito, né? Fala o exemplo da pessoa, né? Como que foi o primeiro encontro? Assim, ao vivo e a cores? Foi uma surpresa, né? Porque como a gente conversava direto, teve um dia que eu comprei a passagem e tudo, e falei com a irmã dela para me buscar lá no aeroporto, né? Que ela mora em Sapé, perto de João Pessoa, e combinei com a irmã dela para me buscar no aeroporto, ela nem sabia, né? E nesse dia eu não falei com ela. E aí já tava tudo planejado já. Aí eu fui para São Paulo, peguei o avião e fui para lá, né? Que era 3 horas de viagem, 3 horas e meia. Aí chegou lá, a irmã dela me pegou com o marido dela. Ela tava na casa dela. E eu não falei com ela. Falei, aconteceu um problema, não posso falar com você hoje. Ela já tava... Aí eu... Mas ela nem sabia que você ia? Não sabia. Mas só a irmã dela sabia da casa dela, mas ninguém, né? Aí eu fui, aí eu passei no... Eu planejei tudo, né? Cortei um papelãozão assim, que eu vi na internet. Aí eu cheguei lá, eu passei no mercado, comprei chocolate, bombom. Colei tudo bonitinho, vi um coraçãozão de chocolate. E ela já brava comigo, né? Porque eu não falei com ela, eu sempre falava, né? E aí chegamos na casa dela... Aí todo mundo, ela tava no quarto, trancado, porque ela vivia no quarto, ela não é muito de sair do quarto. Aí eu entrei, a mãe dela, aquilo eu falei, aí eu entrei, que eu bati na porta, ela só faltou tremendo, ficou paralisada assim. Foi, não saí do lugar. Passei uns 2 minutos, minha perna tremia e não tem quem me tirasse do lugar. E a minha irmã, vai receber o garoto, menina. Eu disse, não consigo, eu não consigo. Nossa, surpresa, Muita emoção. Né? Nossa, que legal. Foi. Muita emoção. E é bom que, como Deus faz as coisas certas, né? Tipo, tudo que ela gosta, eu gosto. Ela gosta de academia, eu gosto de academia. Eu gosto de foto, eu gosto de foto. Tudo, né? Parece que é uma gêmea mesmo. Tudo, Mas mesma foi coisa. assim que eu Parece pedi a não, Deus. né? É uma gêmea, né? Parece não, é. É assim que eu pedi a Deus, né? Eu disse, olha, eu quero uma pessoa que goste disso, goste disso, goste disso. Que o que eu gostar, ele também goste. Para que venhamos fazer as coisas tudo junto. Então, foi assim que Deus me presenteou. E como você está se sentindo na nossa cidade? Gostei demais. É. E eu falei para ele, falei para minha família, eu disse, gostei demais daquela cidade, é uma cidade tranquila. Parece que Deus sabia o que faltava mesmo. Eu sempre dizia assim, eu quero um lugar que eu me sinta bem, que eu seja bem recebida, que as pessoas sejam boas e que seja um lugar tranquilo, que não seja muito barulhento, porque a Paraíba é muito barulhenta. Então aqui eu achei muito tranquilo, gostei muito. Você morava... sua mãe, cidade com praia? É João Pessoa, é praia. João Pessoa é a vizinho. cidade, é a capital. E é 30 minutos para a igual cidade da minha mãe. Bauru Agudos. Tipo, a cidade A casa da dela minha cidade lá Agudos se e chama João Sapé. Pessoa. É 30 minutos, 40 minutos para a capital da praia. Sim. E então a sua cidade também é bem movimentada. É grande. Muito, é muito. Então agora você está no paraíso. Tô. E só deixando pra ver como que Deus é, né? A primeira vez que eu fui lá, que eu fiquei 6 meses, quando eu vim embora, todo mundo chorou. Eu tava vindo. O pai dela, a mãe dela. Como você conseguiu ficar 6 meses na Paraíba? Me conta. Bom. Eu peguei férias, daí fui ver meu amor. Não foi 6 meses. Não, foi 15 dias. Foi 15 dias, a não. primeira vez. Não, é verdade. a primeira Passou vez, 6 meses para poder me conhecer. Isso, foi 6 meses pra conhecer. Aí foi 15 dias que eu fiquei, né? Foi 15. Foi, só a outra isso, vez que ele ficou um tá mês certo, e eu assim que foi falo. aumentando. Aí depois a próxima da outra vez foi. Aí depois você veio pra cá pra passar as férias e também ficou. Foi, também vim para passar. Não, a primeira vez eu vim, passei 15 dias para conhecer a família dele.
conhecer os pastores, para conhecer a igreja. E eu pedia muito a Deus para a igreja ser conforme eu queria. Senhor, eu quero uma igreja que puxa a orelha, que fala a verdade, que fala do arrependimento. Eu quero igreja assim. E foi assim que a gente recebeu, né? Quando eu cheguei na igreja, eu disse, eu amei essa igreja. E eu disse, eu não quero igreja que fique falando de prosperidade, mas sim que fique falando do arrependimento, que fale as coisas certas, que fale as coisas para a gente aprender e começar a exercer. Então, foi assim que eu recebi. Então, eu disse, agora eu tenho certeza que esse é o lugar. Aí, passei 15 dias, aí depois voltei de novo com ele para passar o final do ano. Foi quando eu fiquei e a gente casou. E aí entrou a pandemia e vocês já Foi, estavam... a gente casou antes da pandemia. Uns 3 dias antes. Isso antes da pandemia. Quer dizer, mais um agir de Deus. Um agir de Deus. Porque se vocês não tivessem casado, né, ia dificultar muito. A volta isso. dela. Não, e aí na igreja, quando o pastor estava orando, ele pediu para a gente fazer um pedido, que conforme a gente pedisse ia acontecer naquele ano. E foi quando eu comecei a pedir para casar. E quando eu pedi, começou a vir na minha mente a palavra março. Então eu tive a certeza que Deus estava mostrando que a gente ia casar em março. Foi conforme Deus falou dentro de mim, conforme aconteceu. A gente casou em março. E como vocês veem a vida de vocês hoje? Assim, o nosso podcast é falar sobre Deus na vida real. Porque não é só aquele Deus que você conhece, que há 2000 anos fez coisas. Não, porque Ele faz. E na vida de vocês isso é muito evidente, né? Como vocês avaliam a vida de vocês hoje, casados, esperando já o primeiro filho? Primeiro filho. É plano de Deus, né? Porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo é perfeito. Tipo, não tem briga. As brigas, nem briga tem, né? Só discussãozinha, mas 5 minutos já tá... E tudo que Deus faz é perfeito. Vale a pena esperar. E confiar nele, porque os planos dele são perfeitos. E é tudo pra honra dele, pra glória dele, né? Porque não é apenas só nós dois. É o ministério dele, né? Que ele tá criando. Né? Pra falar da palavra dele, do amor dele. Jair, a gente já perguntou pra Angélica o que a família achou de você. E a sua família, o que achou da Amor, Angélica? chamou ela. Verdade? Não quis nem deixar ela voltar pra ver que ela veio. Falou, não, você não vai voltar não, fica aqui. E chamaram. Que benção, né? A cada de Deus é perfeito. Quando Deus prepara, tudo é diferente, né? Tudo é perfeito. E assim também, você soube esperar, e ela também, né? Na verdade, no começo eu dei uma querendo fazer o serviço de Deus, só quebrei a cara. Aí quando eu descansei no Senhor mesmo, realmente veio o que é dele. E valeu muito a pena. Se eu soubesse, tinha esperado. Mas mesmo você dando cabeçadas, você nunca saiu da presença de Deus. Não, nunca saí. Né? Sempre fiquei na Porque presença de Deus. eu acho que é isso o mais importante. Sempre. Você tentou com outras pessoas, isso é natural. E pelo contrário, quando eu passava por aquela situação, aí eu aproximava mais ainda de Deus. Eu acredito que foi até um tratamento de Deus, né? Essas coisas que eu passei, para me aproximar mais ainda dele. Porque quando eu passava por uma tribulação, por uma prova, aí eu aproximava mais dele, buscava mais dele ainda. Eu lia a Bíblia o dia inteiro, buscava ele constantemente. Agora, Angélica, fala um pouco das suas atividades. Você é fotógrafa, você tem uma loja online de moda fitness. Uma grande empreendedora, né? Então, eu sempre gostei de fazer alguma coisa. E eu sempre amei fotos. Quando eu vou para um lugar, eu já imagino o lugar ali, eu tirando foto, a pose, o jeito certo. Então, eu sempre gostei. Nunca fiz curso, nunca fiz nada, mas eu sempre gostei, mas também nunca divulguei nada. Porque eu acho assim que tudo é no tempo de Deus. Então, ele vai preparando todo momento, preparando pessoas para chegar a nós. Então, sempre fui tranquila com essas coisas. Então, quando partiu a pandemia, eu queria trabalhar. Então, não tinha como, porque as lojas não estavam recebendo ninguém. Eu comecei a orar, pedindo a Deus uma oportunidade para vender, para abrir alguma porta para mim. Então eu disse a ele, Senhor, eu queria vender roupas de academia, eu gosto, eu sei explicar, conheço os materiais, então eu queria vender algo que eu não encontro aqui. Então deixa o Senhor responder. Então foi quando a gente estava assistindo um culto e o pastor falou, parecia que estava sendo totalmente para mim, olha, você que está querendo abrir alguma coisa, Deus está dizendo, abra. Então ali para mim foi para mim, né? Então começou a dar certo, deu tudo certo. Deu uma paradinha agora, mas tudo é assim mesmo, nada é 100% todo momento, mas a gente só não deve desistir. Mas sempre vendo, sempre aparecem pessoas querendo, produtos diferentes que não tem aqui, produtos que vêm do Nordeste, então é perfeito, assim, eu gosto muito e as pessoas também gostam. E você envia para todo o Brasil? Para todo o Brasil.
deixar bem claro que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast pode comprar e pode visitar a loja online. E se você estava com desculpa de não malhar, pronto, chegou a oportunidade. É agora, a vez é agora. Use Rosa Pink. Isso. @use Rosa Pink e você vai ver todos esses artigos que não tem por aqui. Agudos, Bauru. Muito bom, 10. Ô, Angélica, e o bebê? Você tinha essa expectativa de engravidar? Quanto tempo faz? Vocês estão casados há 1 ano? Vai fazer março. 2 anos. Porque já tá 2022. chegando. 2022. Vai fazer 2 anos. 2022, Então vocês casaram em março de 2020. E 20. Você tem 1 ano de casada e está grávida. Isso fazia parte dos planos ou não? Você não esperava? Sempre fez. Então, Sempre fez. Eu cheguei pra ele, perguntei se ele queria agora. Ele disse, quero sim. Eu disse, vamos orar. Aí eu orei, perguntei ao Senhor se estava na hora. Eu disse, eu sei que família é bênção, mas eu acredito que quando a gente está embaixo da proteção de Deus, tudo somos dependentes dele, a gente tem que perguntar tudo a ele. A gente não pode planejar e deixar tudo de acordo com o nosso entendimento. Porque ele sabe o dia de amanhã, ele sabe o que é melhor pra gente, ele sabe o tempo certo. Talvez a gente enxergue agora e diga assim, tá na hora, mas ele sabe além disso. Então, preferi perguntar a ele. Então, foi quando eu sonhei, na mesma noite. Então, no mesmo dia que eu orei, eu sonhei. E Deus dizia assim, não tá na hora, o ano que vem será a bênção. Então, isso foi o ano passado. E quando foi esse ano, Deus me deu a bênção conforme ele planejou. E estamos muito felizes. Ô, Alguém já. arrisca? Então, Menino. O sonho dela é 2. Pô, é muito cedo. Ela quer 2. 2. meu sonho é 2, não é o que Deus quer, né? Mas 2 agora, já que você quer Meu gêmeos, sonho você quer sempre gêmeos, foi né? 2. Gêmeos ainda. Que legal. Legal. Vamos Sonho é ver, né? 2, gêmeos. Se tiver um casal, já. Então, É. vamos ver o que Deus está preparando. Ô, já, você trabalha na prefeitura. Isso, eu sou servidor público, motorista de ambulância da saúde. Leva paciente, surge... Pra toda a região? Pra toda a Você região, faz? São Paulo, Ribeirão Preto, Barretos, tudo. E é um lugar que Deus preparou, porque surge várias oportunidades para falar do amor Falar de dele, Deus. para falar de Deus. Às vezes o paciente, você tá no carro dirigindo quieto ali, o paciente aí conversando, falando da vida dele, os problemas, aí você pode falar uma palavra para confortar. É muito gratificante. E você é de família evangélica, assim? Não, só Como? eu sou. Na minha família só eu sou. E como foi esse E seu minha encontro? irmã é católica, mas ela não vai. Não é né? praticante. Mas como foi seu encontro com Jesus? Então, o meu encontro com o Senhor foi... Eu morava perto do Dudu. E o Dudu se converteu primeiro na rua ali, né? E toda a vida ele ficava chamando. E eu tinha aquele amor pelo Senhor, né? Mas eu não praticava, não fazia nada. Mas eu tinha um amor, né? E o Dudu sempre chamando, vamos lá, Gai. Porque o Dudu sempre cresceu praticamente irmão. E um certo dia eu fui, ele chamou, eu fui e eu gostei. Mas mesmo assim eu ia, tipo, eu tinha aquele amor, mas tipo, não praticava, não era convertido ainda. Aí fui indo assim, foi indo muito tempo, aí me batizei também sem saber na época. Foi no Não era embalo, convertido, fui no embalo, me batizei. Aí passou um tempo, bastante tempo, aí foi quando eu me converti realmente, comecei a passar umas provas, umas lutas, umas tribulações. Aí foi afunilando, foi onde que eu quase morri, fiquei endividado. Aí eu caí no fundo do poço. Foi onde que eu olhei só pra Deus, né? Porque Deus permite você cair no fundo do poço, que é onde você só tem onde você olhar no fundo do poço, só pra cima, não tem onde olhar pra outro lugar. E foi onde eu me converti realmente, cara. Eu passei a ler a Bíblia, não lia, comprei uma Bíblia, comecei a ler, lia diariamente. Aí comecei a buscar, fui me transformando, foi onde que eu me converti realmente. Aí comecei a ir pro monte, orar com os irmãos, tudo. E daí em diante só foi avançando. Tipo, tinha os altos e os baixos, mas eu sempre olhava pra Jesus, sempre caminhando em direção ao... E vale muito a pena. É muito gratificante. O que é legal é a gente deixar a nossa vida na mão de Deus, É. né? Pra Ele conduzir, né? A gente quer tomar conta do barco, não Sim. calma. E só quebra a cara, né? Como o Jonas, né? É. Deus deu uma palavra pra Jonas, ele quis correr, só quebrou a cara. E é engraçado que o testemunho dela é quase o meu. Ela sempre tinha o amor, tinha aquela paixão pelo Senhor, mas também, né? Eu sempre tinha vontade de ir para a igreja. Eu olhava para as pessoas que passavam na frente da minha casa com a Bíblia na mão, eu dizia, ai, como isso é bonito. Eu achava aquilo lindo, mas eu não tinha coragem. Eu pensava o que as outras pessoas iam pensar de mim. E eu sempre vinha orando, Deus, por favor, levanta uma pessoa que me ajude a buscar o Senhor.
E foi quando eu conheci Jair e ele me ensinou as coisas que eu não sabia. Eu disse, agora o que é que eu faço? Ele disse, você tem que comer a Bíblia. Eu disse, como assim comer a Bíblia? Aí ele disse, você tem que ler a Bíblia todos os dias, pedir a Deus discernimento, sabedoria para entender a palavra. E foi assim que eu fiz até hoje. Se eu passar um dia sem ler a Bíblia, para mim eu não fiz nada. Se eu passar um dia sem falar com Jesus, para mim eu não fiz nada. Então, ele me ensinou e ainda continua me ensinando conforme eu pedi ao Senhor. Já um pouquinho na brincadeira, alguém já te confundiu com o Dwayne Johnson? Fiquei. Não? Não. Já, é muito parecida. Eles me chamam de várias do The Rock, mas não. Já deu Toreto, autógrafo? não. Falar nisso, já, você não foi modelo? Você também, Angélica? Vocês Não. dois não Não, eu fui. pensaram? Mas é muito tempo atrás eu desfilei. Mas muito, Não, mas só era muito, chamada muito. para lojas, Pra tirar foto. Ela é pra mas- tirar foto. Já de um modo geral, como buscar Deus e por que buscar Deus? Tem que buscar o Senhor, principalmente hoje em dia, que as coisas estão ficando mais difíceis ainda, né? Que veio a internet. A internet tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim, né? Então, tem que buscar o Senhor, que vale muito a pena. Porque quanto mais rápido a gente buscar entender o caminho do Senhor, mais rápido a gente vai aprender muitas coisas. E muitas coisas boas, né? Quando a gente não se aproximar de Deus, a gente só vai quebrar a cara. E só vai se afundar cada vez mais. Então é melhor buscar o Senhor quanto mais rápido possível. Que vale muito a pena, que muda muitas coisas. Se eu soubesse, bem antes. Com 15 anos eu já estava no Senhor. Mas todos nós falamos isso, né? É. O tempo de Deus e o nosso tempo. É o nosso tempo. Isso é muito legal. Angélica? Bom, eu vou aconselhar aqueles que vivem no mundo, né, como a gente chama, que vivem no mundo e que não conhecem a Deus. Porque eu já vivi isso. Eu procurava felicidade. Olha, como é que eu fazia? Eu procurava felicidade em vitrine de loja. Eu procurava felicidade em cabeleireiro, procurando ajeitar meu cabelo, comprar uma roupa nova, sempre procurando amizades novas, procurava sair. E tudo isso preenchia naquele momento. Mas chegava um tempo que esse preenchimento ele virava de novo o vazio e a escuridão. Então eu digo a vocês que vivem nessa vida, que sempre procura essa felicidade e acha só por momento, vocês vão continuar nessa montanha. Por quê? Porque isso sempre vai se repetir. Eu vivi isso e essa montanha-russa, ela repetia na minha vida diariamente. Era felicidade hoje, tristeza amanhã. Felicidade amanhã, tristeza no outro dia. Então, só Jesus, ele preenche o vazio que a gente tenta preencher com as coisas do mundo. Mas só ele preenche. Como é que ele preenche? Você buscando, você contando a ele o que está se passando. Ir a ele e contar as suas cargas, contar o seu sofrimento. E ele vai preencher tudo isso que lhe deixa vazio. Só ele que preenche, e mais ninguém. E é um preenchimento que não tem como esvaziar. A cada momento que você busca, mais você se preenche. E é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que você sempre vai procurar ser preenchida, sempre vai procurar a presença dele, porque é uma coisa inacreditável de se viver. É um amor muito grande que a gente começa a ter por Deus. E é isso. E eu acho assim, o importante também é as pessoas saberem que Deus é muito acessível. Então você não precisa nada especial. Você que está ouvindo aqui agora, é só conversar com Deus. Orar nada mais é do que conversar e abrir o seu coração. É verdade. E Ele está totalmente disponível, não importa que horas, não importa onde você está, em que situação você está, né? Deus te recebe e aí Ele vai te ensinar a viver uma vida como Ele quer. Né? É o nosso melhor amigo. Sim. Não tem melhor. Porque às vezes as pessoas ficam esperando o momento. Um dia eu vou procurar Jesus, vou procurar Deus. Não precisa esperar mais, né? Tem que dar o Dê primeiro passo. Né? Ele tá na porta batendo, né? Vai caber a gente abrir a porta. Né? Sim. Tem que sempre buscar ele em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro lugar de tudo da sua vida. E é um aprendizado, né? Você não vai de hoje para amanhã já ser transformado. Não, mas se você der o primeiro passo, Deus vai te ensinar a ser de uma outra forma. Né? Todos nós passamos por isso. É um começo. O importante é isso, é querer. Isso. E é a melhor experiência que você pode ter na sua vida, né? Porque antes de eu me converter, bem antigamente, quando eu andava de moto, eu empinava, ficava dando trabalho pra rua. Tipo, eu saía, mas eu não... Tipo, você chegava na cama, deitava e parece que tava vazio, faltando algo. Por mais que você saía, se divertia, entre aspas. E quando eu me converti, eu tive a primeira experiência com Deus, não tem como explicar.
aquilo que chamou atenção. E cada experiência que você tem com o Senhor, você fica em paz, dorme em paz, acorda em paz. Não tem como explicar. É vida nova É mesmo. vida nova. Você pode até passar por situações que você não espera, mas com Deus você passa sabendo que Ele está ali com você no barco. É uma coisa inacreditável. Passa pela Você prova dando passa, glória a Deus. É aquela história, a paz que excede todo entendimento. O Senhor caminha com você, né? É. E é uma sensação que você fica tranquilo. Mesmo que está passando ali por situações, você sabe que vai dar certo. É viver em paz em meio à guerra, né? Ninguém entende, Você tá numa né? Como guerra, é mas que você tá em paz porque o Senhor está tá em paz conduzindo, né? passando por isso, É. né? As pessoas ficam... E você passa a entender as coisas, porque às vezes acontece uma certa situação que você fala assim, nossa, por que eu tô passando por isso? Mas nos planos de Deus, Ele quer usar você naquele lugar. Às vezes, eu tô no hospital, por que eu tô aqui nesse hospital? Não, o Senhor te levou ali para falar a palavra dele. Simplesmente para isso. E eu vivia assim. Eu chorava no quarto e sorria na sala. Por quê? Porque eu queria mostrar às pessoas o que eu não era. Então só Deus via o que eu era no meu quarto, porque era ali que eu chorava, era ali que eu não entendia tudo que acontecia comigo. Ia para as festas, não me preenchia e sempre ficava chorando. Hoje, se eu disser que eu não choro, eu estou mentindo. Eu choro sim, mas eu choro na presença do Senhor. Não por tristeza, eu choro quando eu falo com Deus. Porque a sensação é tão boa falar com Deus que a melhor oração é aquela quando você começa a chorar no colo dele. Então, esse é o meu choro hoje. É o choro de alegria de falar com o Senhor. E ela, a história dela, tinha tudo para dar errado, né? Porque ela foi adotada, né? Conta aí. Eu fui... Na verdade, a minha mãe verdadeira, quando me teve, a história é que ela pediu para mim dar, porque o meu pai não queria que ela me levasse para casa, por ter os outros filhos novinhos já. Então, ela prosseguiu com a gravidez e ele não queria. Então, ele mandou dar. Então, ela pediu para minha tia, no caso, dar dentro de uma caixa de sapato. Daquelas caixas de sapato antigas que só era fininha. Foi daquelas. Então, era tão magrinha, tão pequenininha, que me levaram para dar dentro de uma caixa de sapato. E passou num bairro, todo mundo, não tenho, não posso, meu marido não tá. E quando chegou na casa da minha mãe, né? Aí ela disse, eu quero, não vou esperar meu marido, não. Então, eu sou, assim, um privilégio, né? Eu sou muito agradecida a Deus. Assim, eu conheço a minha mãe verdadeira hoje. Fui até agora, no final do ano, visitar ela. Não tenho rancor, não tenho nada. Perdoa. Até porque, na verdade, eu nunca tive raiva. Mas também nunca me interessei a procurar. Mas aí, quando a gente foi dessa vez, ele conversando comigo, a gente foi. E hoje ela fala comigo na internet, tudinho, mas eu sei que tudo isso foi propósito do Senhor. Talvez se eu tivesse com ela, eu não conhecesse Deus. Então foi isso. E também Deus preparou de você se encontrar com ela depois que você se encontrou com ele. Justamente. Porque você é uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Talvez se você tivesse algum contato com a sua mãe antes de se converter, antes de conhecer, né, essa vida nova, o relacionamento não ia ser o mesmo. Ela conversando comigo, ela disse assim, quem sabe um dia eu também serei evangélica. E ela começa a ver o fruto, né? Porque o principal é o fruto, né? Não adianta Exatamente. Então, É verdade. Por isso que eu vejo que Deus quis primeiro transformar Tratar você, ela, né? para depois fazer com que você tivesse um relacionamento com a sua mãe. E aí, quando eu tava lá, ela falou assim, eu sempre falava, você tem que falar com a sua mãe, né? Aí ela falou assim, um dia eu vou falar, não, um dia não, né? Vamos agora. Ela, não. Eu falei, aí um dia nós pegamos lá, foi eu, ela e a mãe dela, adotiva, e fomos lá. Aí ela ficou feliz. Mas ela sabia quem era você? Já tinha te Sabia. visto? Não? Sabia. Quando eu era criança, ela já tinha ido lá, eu lembro, mas não lembrava bem do rosto. E ela tinha essa mágoa por ter dado ela, por não poder ficar por causa do pai dela, ela tinha essa mágoa. Ela no que coração. estava com mágoa, Então foi até né, por um ter alívio, feito né? isso, mas eu nunca senti. Aí ela foi lá, abraçou, ela até parece que limpou, né? Sim, Foi. sim. Pra ela foi. tirou aquela culpa, É né? a culpa. Ela viu que, na verdade, Ela pediu perdão foi umas 3 vezes. pro seu bem, É verdade. né? E pro bem dela também. Deus é lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas você precisava conhecer Deus para entender isso. Isso. Pra entender. Talvez eu chegasse para ela e não tinha as palavras certas de falar, né? Maravilhosa a história de vocês. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Os planos dele são... Eu quero agradecer muito a presença de vocês no nosso podcast. Muito obrigada. Prazer, Amamos nossa. a história de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas, né? Amém.
através dessa história linda que Deus fez. Está fazendo e vai fazer muito mais. Pedi para a Angélica repetir a página dela na internet. Então, a página de fitness é @userosapink. Compre. Pode chamar lá, que tem o WhatsApp, tem o direct, é só chamar que estamos aqui. Tá ótimo, gente. Até o próximo episódio. A gente volta no próximo sábado com o podcast Acordes para Jesus. Tchau, Char. Tchau. Tchau, Angélica. Tchau, Deus abençoe. Amém, vocês também. Fica com Deus.